Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do CCS Cast, o podcast do escritório Celso Cândido de Souza Advogados, que fica aqui em Anápolis, Goiás, e daqui já conquistou o Brasil. Esse escritório cinquentenário que está unindo a tradição à modernidade e criou esse podcast para falar de direito de uma forma descomplicada. E hoje o tema é direitos previdenciários para a pessoa com deficiência. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tem 14,4 milhões de pessoas com deficiência. Isso corresponde a 7,3% da nossa população com 2 anos ou mais de idade. As limitações mais frequentes são as visuais, motoras, mentais e auditivas, nessa sequência. Esse público ele acaba tendo um menor acesso à escolaridade e ao mercado de trabalho, embora existam vários esforços para diminuir, né, essa diferença. Mas, de fato, esse é um público que acaba precisando de uma assistência maior por parte do governo. E para falar sobre esses direitos previdenciários que existem, nós vamos conversar com o Dr. Jefferson Maleski, o nosso advogado previdenciarista. Tudo bem, doutor? Tudo jóia. É um tema bastante interessante e pertinente, porque às vezes a pessoa pode ser uma pessoa classificada como deficiência e nem sabe disso. Olha só. Mas antes da gente começar, quero só te pedir para curtir, para compartilhar, para se inscrever no nosso canal e acompanhar sempre os nossos conteúdos. Semanalmente tem podcast aqui para você de algum tema jurídico. Dr. Jefferson, vamos então começar explicando o que são os critérios que definem a deficiência. O que é a deficiência para a Previdência? O Brasil, a gente tem a legislação que adotou o critério da Organização Mundial de Saúde. Então, nós pegamos o critério que ele é bastante amplo. As deficiências são divididas entre física, intelectual, mental e sensorial. Então, esses quatro tipos de deficiência, elas trazem limitações, trazem obstáculos à vida pessoal e profissional daquela pessoa. Então, é classificada essa deficiência nesse sentido. Ela também pode ter o grau de moderada, leve ou mais grave. E a deficiência, ela não pode ser confundida com incapacidade. Por quê? Incapacidade é a pessoa que não consegue trabalhar. A deficiência, muitas vezes a pessoa tem essa deficiência, mas ela consegue trabalhar. E aí foi o que você falou, que tem muita gente que está enquadrada aí principalmente nesses graus leve, moderado, e não sabe. Dá um exemplo pra gente. Exatamente. Então, existe, por exemplo, pessoas que têm uma deficiência auditiva, uma deficiência visual, a chamada visão monocular, e não sabe que pode ter direito a pedir um benefício dentro do INSS. Então, por exemplo, pessoas com visão de um olho só são classificadas como pessoas com deficiência sensorial e podem, por exemplo, pedir o BPC-Loas. Você falou que toda pessoa com deficiência tem direito a uma aposentadoria? Infelizmente, não. A gente aqui tem que diferenciar o que é um benefício previdenciário do que é um benefício assistencial. Tá. Os previdenciários, eu tenho que contribuir. Que é, no caso, a aposentadoria. Para aposentar, eu tenho que contribuir. Exatamente. E eu tenho que contribuir junto com a deficiência. Eu tenho 2 requisitos a cumprir. Um requisito é demonstrar que eu tenho a deficiência e outro requisito é demonstrar que eu contribuí. Qual que é a vantagem, uma vantagem que é dada para a pessoa que tem deficiência dentro da Previdência? Ela vai poder pedir os benefícios mais cedo do que a pessoa que não tem aquela deficiência. Então, por exemplo, a aposentadoria por idade. O homem e a mulher pedem o benefício 5 anos mais cedo. Então, podem pedir 5 anos a menos, comprovando essa deficiência. Então, o homem que aposenta com 65 anos, o homem sem deficiência, vai poder pedir a aposentadoria aos 60. Essa é a vantagem da aposentadoria por idade. Já na aposentadoria por tempo de contribuição, que o normal é o homem contribuir 35 anos e a mulher contribuir 30. Aí, a redução
dessa quantidade de tempo vai depender do grau da deficiência. Eu sempre falo para os meus alunos e clientes que é uma regrinha do 2-4-4. Né? Se o homem, por exemplo, não tem deficiência, é 35 anos. Se ele tem uma deficiência leve, diminui mais 2. Então, de 35 cai para 33. Se a deficiência é moderada, diminui mais 4. De 33 cai para 29. Se é uma deficiência grave, daí cai mais 4 ainda, cai para 25. Então, de 35, se a pessoa trabalhou 25 anos, comprovando que todos esses 25 anos teve essa deficiência grave, ela vai poder pedir a aposentadoria dela com 25 anos. Se eu tenho um número de pessoas com deficiência que hoje, em média, estão pedindo aposentadoria, tem muita gente pedindo aposentadoria com deficiência, que a gente falou, tem 14 milhões de pessoas com deficiência. Será que todas elas estão sendo atendidas aí pela Previdência, seja no assistencial ou na aposentadoria? O que eu percebo na prática é que tem mais pessoas pedindo o benefício assistencial, o BPC-LOAS, ao invés de pedir o benefício previdenciário, que seria as aposentadorias. Apesar da gente ter uma cota de empregabilidade de 5% das vagas para grandes empresas, ele tem que comprovar que ele contrata pelo menos 5% das vagas de pessoas com deficiência. Só que falta pessoas no mercado. Então, ao invés da pessoa procurar um emprego e ali estar trabalhando, mesmo tendo a deficiência, ela tem preferido, talvez por condições sociais, por opção própria, por família, etc. Ela tem preferido um benefício assistencial, onde ela não trabalha e ela recebe apenas um salário mínimo. Eu até tenho uma pergunta para te fazer sobre essa questão da pessoa trabalhar, né, com a pessoa com deficiência trabalhar. Talvez a gente atropele um pouco, mas é o seguinte, porque quando a pessoa... eu trabalhei muitos anos com entidade APAE, Pestalozzi, que trata de pessoas com deficiência mental. E eles tinham a unidade de profissionalização, encaminhavam, e aí eles batiam no seguinte impasse: a maioria dessas famílias tinha o benefício de prestação continuada, que é esse que você vai explicar em sequência para a gente, que ele é assistencial, a família recebe um salário mínimo, né? Essa pessoa recebe, mas a família recebe por ela, e aquilo ali garante o sustento da família, e a família tinha muita resistência de deixar esse filho ir trabalhar, porque iria abrir mão desse benefício. Ficava com medo. E aí, naquela época, né, porque tem um tempinho, se você abrisse mão, você não poderia... abriu mão uma vez, perdeu para sempre. Me parece que isso mudou, né? Eu queria te perguntar como que é essa situação quando a pessoa com deficiência começa a trabalhar, se ela perde o BPC, não perde. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Na verdade, isso é um mito, né? É uma desinformação que existe já há muitos anos e a gente tenta combater. A questão a pessoa que pensa isso é porque não conversou com um especialista previdenciário. Só tem vantagens a pessoa fazer essa troca. Então, no mínimo, ela vai trocar um benefício assistencial, que é de um salário mínimo, por um salário que ela vai estar trabalhando de um salário mínimo. Daí a pessoa fala, não, mas que vantagem? O benefício assistencial eu recebo em casa, sem precisar sair. Já o benefício do salário que eu vou ter que sair, vou ter que trabalhar, bater ponto, não vejo vantagem nisso, mas tem. Por exemplo, o BPC não dá 13º, não dá férias. A pessoa empregada, ela tem o 13º, já ganha um salário a mais, já ganha férias. Todo ano vai ter 30 dias de férias e vai receber o salário de um salário mínimo mais 1/3 de férias. Então aí, só de valor, se for contar anualmente, ela já sai ganhando. E olha só que interessante, o governo quer incentivar as pessoas a sair do BPC e ir para o trabalho, para o mercado de trabalho. O que ele fez? Ele criou um novo benefício chamado Auxílio Inclusão. A pessoa que recebe BPC, pessoa com deficiência, recebe BPC e vai para o mercado de trabalho, ela perde o BPC, deixa de receber, mas ela pode receber um auxílio inclusão no valor de meio salário mínimo. Então ela já vai ganhar o salário dela, porque o salário mínimo é o mínimo que se paga, e já vai ganhar meio salário que o governo vai estar pagando porque ela trocou o benefício por salário.
Então, ela já vai receber isso. Fora que ela já vai ali ter contribuições para poder se aposentar no futuro. O BPC não dá essas contribuições, não conta como período para a pessoa poder se aposentar. E aí, eu queria saber, ela perdeu o emprego, ela retorna, volta a ganhar o BPC? Ela pode fazer o pedido novamente. Tem dois critérios interessantes. Se ela perdeu o emprego dentro de 2 anos, ela não precisa passar pelo exame, pelos laudos periciais dentro do INSS. Já aproveita o que ela já tem. Então, se ela começou a trabalhar 6 meses depois, foi demitida, ela aproveita aqueles exames que ela já fez, já estão válidos, e pede o benefício de novo. É só uma formalidade, um requerimento. Se ela já passou esses 2 anos do requerimento que ela fez principal, daí ela passa novamente, mas nada impede que ela ganhe. Então, começa tudo, o procedimento tudo de novo, do zero. Então, é possível, sim, você retomar o BPC. Sim, a pessoa nunca vai ficar cessada, bloqueada de pedir o benefício quantas vezes ela quiser. Mas assim, doutor, era uma luta, viu? Eu falo porque eu acompanhava ali e tinha lá uma unidade só de profissionalização, tinha a demanda, mas nem sempre os pais permitiam. Então, tinha todo um trabalho de convencimento da família, né? Então, é importante a gente estar trazendo esse tema. E eu até pulei um pouquinho, porque eu ia te pedir para explicar justamente o que é o benefício de prestação continuada. Porque você começou falando da aposentadoria, que é quando você trabalha e contribui, né? Então, algumas pessoas com deficiência, muitas delas podem trabalhar, né? E tem o benefício de prestação continuada. Então, fala para a gente o que é, para quem que ele se destina. O BPC é Benefício de Prestação Continuada, LOAS é o nome da lei, Lei Orgânica da Assistência Social. Esse benefício ele já é para as pessoas que não estão vinculadas à Previdência. Então, não trabalha, não contribui e ela precisa de uma renda familiar. Então, são dois grupos de pessoas que estão autorizadas. Primeiro, pessoas com deficiência, não tem critério de idade. Segundo, pessoas idosas a partir dos 65 anos. Então, 65 anos para cima. Só que são pessoas que têm que comprovar uma renda baixa familiar. O que é o famoso critério de baixa renda aqui? Tem que pegar todos os rendimentos de todos os membros da família e dividir pela quantidade de pessoas que moram ali na mesma casa. Pega, faz essa conta. Se o resultado der menos de 1/4 do salário mínimo, a pessoa preenche o critério da renda. Se não der esse critério, a família ali não tem direito a esse benefício. Certo. E aí basta fazer o requerimento. Normalmente é um processo fácil, simples de se conseguir? A pessoa vai ter que passar por 2 perícias, 2 avaliações dentro do INSS. Uma avaliação médica para provar que ela tem a deficiência e qual é o grau, e outra, uma avaliação social, onde uma avaliadora social vai olhar os critérios de renda, para ver se ela se encaixa no critério de renda. Dentro do INSS existe um laudo específico para BPC para PCD. Um laudo específico. Esse laudo vai fazer uma análise biopsicossocial. Falei devagar, porque a gente tem que separar, que são 3 análises. Bio vai olhar o corpo, as funcionalidades do corpo da pessoa. Psico vai olhar o psicológico, a mente, a intelectualidade, as emoções da pessoa. E o terceiro, social, vai ver os aspectos sociais do dia a dia. E tem uma pontuação, é uma tabelinha com pontos. E se a pessoa tiver essas limitações no corpo de colocado grau leve, grau moderado ou grau grave, né? Se ela, por exemplo, tiver grave no bio, grave no psico e grave no social, ela provavelmente vai conseguir o benefício. Agora, os outros critérios que mudam ali, dá para fazer algumas variações ali, né?
daí tem que ver a tabela dentro do INSS. Ele tem uma tabelinha aqui, se for leve em um, grave em outro, moderado em outro, tem direito, outros não tem. Então, vai analisar isso se encaixa nessa tabela de concessões dentro do INSS. Então, não é só porque a pessoa tem uma deficiência que automaticamente ela já vai ter direito ao benefício. Ela tem que passar por esses 2 exames. O resultado, o laudo que é dado, é um laudo chamado CIF, né? Classificação Internacional de Funcionalidades. Se ela passar nos critérios e entrar na metodologia do INSS como tendo direito, aí ela passa a ter direito a esse benefício. Quando você está explicando, eu estou pensando aqui. São pessoas normalmente simples, né? Até pelo critério da renda. E essa análise biopsicossocial, ela é simples de se preencher ou normalmente as famílias precisam de ajuda, né? Pensando justamente por serem pessoas mais simples, com menor conhecimento. Como é que você avalia isso? Tá travando muito o processo ou tá fluindo bem lá na Previdência? A gente tem esses peritos que fazem essa análise, são peritos do governo federal, né? Perito médico federal, ou um assistente social, que é um cargo do INSS. Então, esses 2 profissionais trabalham para o governo. E eles ali atendem, fazem perícias médicas diversas no dia. Então, eles não têm muito tempo para fazer essa perícia, porque eles têm que cumprir um cronograma de atendimentos. Às vezes, a gente pode ver um profissional atuando bem, tá? Acordou num dia legal, e ele ali vai deferir vários. Agora, alguém que acordou mal num dia ruim, ele vai indeferir. Então, tem muito a ver com o perito e o dia que você pega aquele perito. A gente vê casos onde o perito se preocupa, ele liga depois, quando falta um documento, ele liga para o segurado pedindo, solicitando para que ele junte no processo aquele documento, porque ele está preocupado que a falta daquele documento pode negar. Mas a gente vê peritos que atendem a pessoa, faz o atendimento, faz a avaliação e coloca lá que a pessoa não compareceu. Olha só. Se a pessoa não juntou nenhuma prova de que ela estava lá, não tirou foto do comprovante de atendimento, não tirou foto dela na agência, como é que ela prova que o perito está errado? Então, a gente vê os 2 extremos. Então, tudo depende do perito. Mas se a pessoa for bem orientada antes, se ela levar a documentação certa, se ela for orientada a tirar fotos, a fazer provas, ela tem mais chances de conseguir um sucesso administrativo. Mesmo que não consiga, fazendo tudo isso, ainda seja negado o benefício, ela vai ter um processo bem fechadinho, bem completo, bem construído para levar para o judiciário. E o juiz vai ver que ela fez tudo certo e o INSS que errou. Entendi. Então, você falou aí que ela tem que tirar foto do comprovante de que ela compareceu. Já é uma dica para quem vai aí buscar principalmente o benefício, né, o BPC, e também a aposentadoria também. Fotografar o comprovante. Se tem que passar por uma perícia, a gente tem que provar que ela estava lá nesse dia da perícia. Não basta ela ir lá conversar com o vigia não vai lembrar dela, né? O vigia do INSS. Então, tira uma foto do comprovante, segura igual uma selfie, né? Segura o comprovante na frente do rosto, tira a foto ali e guarda aquilo ali que talvez ela venha precisar. Ou mande para o seu advogado se ele estiver ali orientando. Depois que ela faz a perícia, ela não sai com papel nenhum na mão. Ela simplesmente responde a perícia e fica tudo ali. Na verdade, ela ganha um papel antes para fazer o agendamento. O agendamento da perícia, falar o local, o horário, o dia, esse papel, esse comprovante de agendamento ela ganha. Mas depois que ela sai, o perito que fala que vai estar dentro do sistema até as 9 horas do mesmo dia. Às vezes demora, às vezes sai na mesma data, mas a pessoa não sai com nada, nenhum comprovante dali, a não ser aquele de atendimento no guichê, chegou lá, entrou na fila, fez o atendimento e tirou a foto desse comprovante. E com esse comprovante, o INSS tem que dar um jeito dessa perícia aparecer. Se o médico perito ou o assistente social falou que a pessoa não estava lá e ela provar que estava, erro do INSS. Certo. Bom, eu também tenho, além do BPC e da aposentadoria, existe também aquela situação das pessoas que se tornam incapazes ao longo da vida, ou sofrem um acidente, ou têm uma doença. E aí,
qual auxílio que o governo oferece para elas? Seria o BPC também ou é outro? Aí vai depender se a pessoa estava vinculada ao INSS ou não, se ela estava trabalhando, estava contribuindo ou não. Se ela estava contribuindo e ficou incapaz de trabalhar, a gente está falando de incapacidade. Certo. Daí eu consigo pedir um auxílio doença, se a incapacidade for temporária, ou uma aposentadoria por invalidez, se a incapacidade for permanente. Outros dois benefícios. Então, a gente vai analisar aqui, já não é a CIF, já não é um critério biopsicossocial. Já vai olhar a doença, a CID, Classificação Internacional de Doenças, aquilo que afasta a pessoa do trabalho. Agora, se ela não trabalhava, se ela não contribuía para o INSS, aí pode-se tentar encaixar essa lesão, essa doença como uma deficiência. E daí pode tentar, por meio do BPC-LOAS, pedir um benefício para aquela pessoa. Então, tudo depende do que ela fazia ou não fazia no momento que ela ficou incapacitada. Se ela trabalhava, se ela contribuía, é um caminho. Se ela não trabalhava, não contribuía, é outro caminho. Pois é, porque, exemplo, uma pessoa sofre um acidente, se torna um cadeirante ou até um tetraplégico, aí provavelmente vai entrar... Aí, se ela trabalhava... Na aposentadoria por invalidez. Se não trabalhava, tenta o BPC. O BPC-LOAS. Né? Esses são os caminhos possíveis, que tudo vai depender de como está a vida contributiva dela. Se ela contribui, é um caminho, previdência. Se ela não contribui, é outro, assistência. Na sua avaliação, como que está hoje assim, as pessoas que precisam do BPC, né? As pessoas com deficiência? O BPC está conseguindo suprir, está conseguindo atender toda a demanda de requerimentos, ou enfrenta uma fila até que saia esse benefício? Como é que você avalia aí no dia a dia? Nós temos direto greves de peritos, né? Até a última greve terminou recentemente e isso atrapalha o andamento da fila. A gente está com uma fila de mais de 10 milhões de pessoas na fila esperando ser resolvido, esperando agendar. Então, aqui, pelo menos na nossa cidade... Só para BPC? Não, no geral. Tá. Né? Aqui na nossa cidade, eu tenho percebido que está levando de 2 a 3 semanas para marcar uma perícia. Então, a pessoa, por exemplo, que foi afastada do trabalho e quer um auxílio-doença, ela vai ter que se virar 2 a 3 semanas sem salário e sem auxílio-doença. A ajuda da família, dos amigos ali, até sair o resultado, sair a perícia e sair o resultado. Então, a fila é grande, é demorada, né? A perícia, mesmo saindo em 3 semanas, não quer dizer que o processo vai ser decidido em 3 semanas, ele pode entrar numa fila para o servidor dar o despacho com base no laudo pericial, e esse despacho pode chegar a 6 meses, 1 ano parado. Então, é uma situação que não é a ideal, mas é a que a gente enfrenta hoje. Quais são os caminhos possíveis, né? Se demorar mais de 180 dias ou 6 meses, pode entrar com mandado de segurança para obrigar o INSS a concluir o pedido. Conclua. Fale que a pessoa tem direito ou não tem, mas finalize agora, porque ela precisa de uma resposta. Se ela vai ter direito ao benefício, vocês concedam. Se ela não tem, ela busca a justiça. Então, o mandado de segurança é a ferramenta que faz isso, que depois de 6 meses, que é o que os juízes, é o prazo que os juízes estão exigindo, né? Depois de 6 meses, se não teve nenhuma resposta, a justiça pode obrigar o INSS a dar essa resposta. E qual que é o tempo de resposta do judiciário? Aí depende muito de região para região, né? Então, tem lugares que o juizado, por exemplo, responde em questão de meses, né? 6 meses, 8 meses, e tem lugares onde a fila dentro do judiciário, já não é a fila do INSS, é a fila dentro do judiciário. Foi o que eu pensei. É maior, onde leva um período maior. Sai da brasa e cai no espeto? Sai de uma fila e entra em outra, né? Então, depende do lugar e depende da justiça que está sendo feito o pedido. Então, tudo varia de acordo com a localização da pessoa e aonde ela está fazendo. Se é na justiça estadual, tem um prazo. Se é na justiça federal,
federal, tem outro. Se é no juizado, tem um prazo. Se é na vara federal normal, tem outro prazo. Então, são várias situações onde quem já está atuando ali, quem é um advogado atuante naquele lugar, ele já tem uma média de tempo, mas varia muito de lugar para lugar. Por exemplo, em Goiás, juizados andam mais rápido que vara federal. Certo. Aqui a gente já tem essa situação. Já no Rio de Janeiro é diferente. Se você vai para o juizado, trava. Na vara federal é mais rápido. Então, é uma noção que a gente só aprende na prática. Doutor, dicas do especialista, né? Principalmente, né, para as famílias que precisam do BPC. O que elas devem fazer? Elas que não têm condições, muitas vezes, até de contratar uma assessoria jurídica, onde elas não podem errar. Devem buscar isso tão logo quanto percebam, né, que a deficiência existe nos seus filhos, desde a mais tenra idade. O que você diz, né, para essas famílias aí, para ajudá-las nessa peregrinação? Mesmo que a pessoa ache que ela não tem dinheiro para contratar um advogado, a minha recomendação é que contrate um advogado. Por quê? Porque geralmente o advogado previdenciário, ele vai receber só no final, ele recebe só no êxito, né? Então, se a pessoa tiver sucesso, conseguir o benefício, vai sobrar um dinheiro ali para pagar o advogado. Certo. Se o advogado não conseguir nada, ele não recebe nada. Então, é uma boa dica, né, para quem está precisando aí de orientação. Exatamente. Geralmente são pessoas carentes que não têm condições de pagar um valor inicial, uma entrada. Então, é um serviço, a advocacia previdenciária oferece um serviço geralmente baseado no êxito, no sucesso. E assim qualquer pessoa consegue contratar o advogado. E por que o advogado é tão essencial? Porque o especialista em previdência, ele sabe os caminhos certos e os documentos certos para juntar, para aumentar as chances de sucesso. A pessoa pode achar que ela tem ali um atestado, tem um laudo médico, já é o suficiente. E pode não ser. O laudo está faltando dados, o atestado ali está escrito com garranchos ali, ninguém entende, o INSS também não vai entender, né? E o servidor do INSS, ele só vai conceder o benefício se ele vê que está tudo redondinho, né? Se tem todos os documentos que o INSS pede, aonde ele vai ter a confirmação que se ele deferir o benefício, ele não vai sofrer nenhuma punição depois. Por um erro, por uma tentativa, uma acusação de fraude. Então, o servidor precisa estar bem confiante de que tem toda a documentação ali no pedido, no requerimento, e isso o advogado faz. A pessoa comum, o INSS, ele insiste que a pessoa normal, ela pode fazer tudo sozinha. Pode. Só que isso aumenta a chance dela ser negada. Então, é um tiro no pé. Aí você se negou, você pode pedir de novo, mas você volta lá para o fim da fila. E também você perde aquela data que você entrou com o primeiro benefício. Se você levar para a justiça, você recebe desde o primeiro requerimento. Pode ter passado 6 meses, 1 ano, você recebe os retroativos ali. Se você fez errado e tem que entrar com novo, aquela data lá atrás você já perdeu. Você vai começar a contar dali. E todo esse tempo ali perdido, você não recebe nada. Então, isso é uma regra. Todo advogado previdenciarista trabalha para receber no êxito. Digamos assim, que é a regra geral. Não é assim todo advogado que trabalha desse jeito, mas no âmbito previdenciário é o mais comum da gente verificar, porque a gente trabalha com pessoas que estão ali sem trabalho, sem salário, pessoas que estão com dificuldades de saúde, dificuldades na família. Então, se eu for cobrar ali uma entrada, a pessoa não tem condições de me pagar de início. Então, eu jogo os meus honorários para o final do processo, para quando ela receber o benefício dela, ela me paga, né, um proporcional, um valor combinado, e daí ela tem condições de me contratar. Dica de ouro, viu, gente? Para que você vai ficar ali batendo cabeça se você pode ter uma pessoa que sabe o caminho das pedras, né? E o interessante até mesmo antes de fazer o requerimento, para fazer o pedido já do jeito certo, o pedido no lugar certo, e se tiver uma negativa, vai ser por erro do INSS, e não porque a pessoa fez algo errado. Correto. Considerações finais sobre este assunto. Algo que eu não te perguntei e que merece ser mencionado.
pensar o seguinte: benefícios previdenciários para a pessoa com deficiência, esses benefícios são para quem já contribuiu por algum tempo. Então, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, as aposentadorias por idade ou por tempo de contribuição, sempre é para quem já está no mercado de trabalho. Não encaixa aqui crianças. Já os benefícios assistenciais vão ser para aquelas pessoas que não estão no mercado de trabalho, seja que nunca entraram ou já estão fora faz algum tempo, e incluindo crianças. Então, uma criança de 2 anos, uma criança recém-nascida que tenha uma deficiência constatada, e essa deficiência vai durar mais de 2 anos, pelo menos, ela pode entrar com pedido de BPC. Então, a aposentadoria não é para crianças e adolescentes. O BPC Loas é. Então, ele abarca um grande número, um número bem maior de pessoas, um grupo de pessoas dentro das pessoas com deficiência. E uma vez conseguido o BPC, ele vai para o resto da vida? Não, ele é revisado. De quanto em quanto tempo? O BPC é um benefício temporário. Ele pode ser revisado de 2 em 2 anos ou até menos. Os famosos pentes finos que a gente vê do INSS, que aparece por aí, é para revisar sempre esses benefícios temporários, para cortar se tem alguma irregularidade. Certo. Muito bom, muito elucidativo, aprendi muito. Eu que já trabalhei um pouco nessa área, acompanhei algumas famílias, a gente sabe a dor que é, né? A dificuldade, porque especialmente muitas mulheres se veem sozinhas. Principalmente no caso da deficiência mental, a gente vê muitas mulheres se tornando arrimo de família, sendo até abandonada pelos seus companheiros, tendo que cuidar, acompanhar o dia a dia do filho com deficiência, porque não basta só deixar na instituição, tem que acompanhar nos tratamentos, nas terapias. Essa mãe não tem como trabalhar e precisa desse auxílio, né? Que na verdade é do filho, mas ela fica ali por conta desse filho. Eu acompanhei muito essa realidade. E sei o quanto faz a diferença, né, para as pessoas que precisam. Muito obrigada mais uma vez, né, pela sua presença aqui com a gente. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir, de compartilhar e encaminhar, né, para quem você acha que deve, né, precisa dessas informações. Em breve voltaremos com o Dr. Jefferson. Já quer anunciar seu próximo tema? Ele anunciou no último podcast. Vamos falar um pouquinho sobre os benefícios dos idosos agora. Então, anote aí, no próximo episódio com o Dr. Jefferson, falaremos sobre os benefícios ligados aos idosos. E você já sabe, CCS Cast tem podcast novo a cada semana. Ative o sininho, acompanhe a gente e eu volto em breve. Até a próxima!